Graça e paz, queridos irmãos da Igreja Evangélica Reformada de Arapoti. Nesta ocasião do Domingo de Missões, evento promovido pelo Sínodo, nós temos a alegria, como comunidade reformada aqui no bairro de São Martim, em Ponta Grossa, de compartilhar com vocês de nossa expressão de fé e de amor ao nosso Deus. Desejo, neste momento, convidá-los a cantarmos ao Senhor, uma expressão de adoração a Ele, o Senhor soberano sobre céu e sobre terra. Palavra que recorda ao nosso coração que nós temos o Deus grandioso e maravilhoso, o nosso Pai Celestial, que governa sobre tudo e sobre todos. Neste tempo em que a terra toda é tomada por um sentimento de apreensão e expectativa, fica bem a nós, povo de Deus, recordarmos quem é o nosso Senhor. Cantemos glorificando o seu nome. Temos neste momento a palavra de Deus, texto sugerido pelo Departamento de Missões como texto base para reflexão nas igrejas por ocasião deste Domingo de Missões. Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Assim diz o Senhor Jesus aos seus discípulos: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens.
Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Oremos ao Senhor. Ó Deus, louvamos-te pela tua palavra, tão especial instrumento de edificação da tua igreja, mediante o qual temos sido santificados, ó Deus, para ti. Obrigado pela oportunidade renovada que temos como família da fé de ouvirmos a voz do Pai Celestial, através das palavras do Filho amado Jesus Cristo. Pedimos-te, ó Deus, ao lado da nossa gratidão, ilumines o nosso entendimento, para que não tenhamos aqui um mero exercício intelectual ou religioso, ó Deus, mas nos concede a graça de sermos transformados em nosso íntimo, Senhor, por esta palavra, porque para isto ela foi designada, para nos corrigir, para nos edificar, para promover em nós a obra necessária, de modo, ó Deus, que sejamos alimentados, é verdade, mas também preparados para vivermos segundo a tua boa vontade. Sê, pois, conosco, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma vida transformada por Deus, uma vida vivida para glorificar a Deus. Foi assim que ouviu um dia um homem as palavras: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. A vida deste homem, chamado Abraão, tipifica, exemplifica muito bem a vida de cada um dos filhos de Deus, chamados para sair do mundo, caminhando no mundo, saindo do mundo, caminhando no mundo, para glorificar a Deus no serviço a Ele. Jesus Cristo, olhando para os seus discípulos, dirige-se a eles e traz a eles semelhante palavra, tal como nós a lemos nesta ocasião. Palavra que recorda-nos que nós temos também, nós como Abraão, o pai da fé, o privilégio de sermos alcançados por Deus, abençoados por Deus, para sermos instrumentos de bênção. E este é o tema da mensagem desta ocasião. Abençoados para abençoar. Como cristão, você é abençoado para abençoar, fazendo uso do que Cristo concede a você. Abençoado para abençoar, não a partir do que possamos juntar de nós mesmos, de nossa herança, de nossa cultura, de nossas possibilidades, mas somos chamados para sermos instrumentos de bênçãos a partir daquilo que Cristo mesmo, Ele nos concede. Recordemos as palavras anteriores deste capítulo 5, onde estão colocadas as bem-aventuranças. Estas tais demonstram, manifestam o caráter do cristão. Bem-aventurado, felizardo, digno de admiração é aquele que tem a nova natureza de Cristo em sua própria vida. Humilde em espírito, manso, de espírito quebrantado a ponto de chorar,
pelos seus próprios pecados, comprometido com a justiça, tendo fome e sede de justiça, misericordioso, pacificador. Nós, você, eu, nós somos chamados a sermos instrumentos de bênção a partir daquilo que Cristo traz para nós, portanto. Viver as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, não é um exercício do novo farisaísmo, a expressão de um legalismo cristão, querendo nós, por nossa própria força, fazer acontecer a palavra de Jesus, sejamos sal da terra, luz do mundo, mas Ele mesmo, o Senhor Jesus, nos concede os meios, sendo tal como Ele é. Ele nos concede a sua natureza. Dessa forma, não nos inquietemos nos perguntando o que devo fazer então para cumprir estas palavras do Senhor Jesus. Não somente nos aquietemos e nos entreguemos a Ele, porque dele vem a boa disposição, dele vem o exemplo, a palavra, mas também dele vem o seu Espírito, mediante o qual nós temos força para praticar estas boas obras, vivendo em diferença, fazendo diferença no mundo em que nós estamos. Portanto, como cristão, você é abençoado para abençoar na força do Espírito Santo, este que nos acompanha através da palavra de Deus que nos é dada. Os itens mais comuns numa casa da antiguidade ou dos dias de hoje, entre eles podemos encontrar o sal e a luz. Se um desses elementos faltar em nossa casa, certamente nós vamos buscar meios para que nós os tenhamos novamente. Sal para o alimento, luz para nos encontrarmos. É através do Espírito Santo que nós somos capacitados a fazer essa diferença como cristãos. Essa diferença não se dá através de um exotismo, de algo estranho, de um espetáculo que possamos promover diante da sociedade em que vivemos. Mas você e eu podemos fazer uma diferença abençoadora para o mundo em que estamos, quando nos submetemos ao Espírito de nosso Deus, quando nós nos entregamos a Ele para que opere em nós. É isto que diz Paulo aos Gálatas. O resultado desta obra do Espírito Santo é o amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, é a bondade, é a fidelidade, é a mansidão, é o domínio próprio. Pelo Espírito Santo de Deus, aquilo que vem do caráter de Cristo pode ser aplicado em nossas vidas. No decorrer de nossa existência, no contexto de nosso trabalho, no convívio em família, tocados pela palavra de Deus, movidos pelo Espírito Santo do Senhor, certamente nós podemos ser instrumento de bênçãos, nos dispondo a honrar ao Senhor, fazendo bem ao nosso próximo, orando com aqueles que estão aflitos tantas vezes, ou por aqueles que estão aflitos, tendo o cuidado, a atenção para com aqueles que passam necessidades de toda a ordem, seja ela material, emocional ou espiritual. Cristo não requer de nós nada mais do que aquilo que nós mesmos podemos ter dele. Tanto recebemos e queremos receber, mas que também possamos olhar, distribuir em afeto, em carinho, em amor. Nisto é feita a distinção do povo de Deus diante da comunidade. O contexto da igreja primitiva, os cristãos não faziam nada de exótico a não ser exercerem o amor. E
por fazerem isto, caíam na simpatia do povo, e diz a palavra de Deus que o Senhor ia acrescentando dia após dia os que criam. A igreja tão somente fazia uso daquilo que em Cristo recebia para ser abençoada, o amor, a misericórdia, o perdão, o afeto, passava adiante para aqueles que estavam ao seu derredor. Esse é o tempo de nós, que tanto almejamos e desejamos as bênçãos de Deus e que as recebemos, e também nós tenhamos o cuidado de olhar e ver como posso distribuir, como posso passar adiante. É isto. O cristão, ei, você cristão, nós cristãos, você, eu, nós somos abençoados para abençoar, fazendo uso do que Cristo nos concede, na força do Espírito Santo, não na nossa própria força, para a glória de Deus Pai. É isto que diz Jesus. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. E como é maravilhoso observarmos esta manifestação da palavra de Deus na vida da sua igreja, na vida das pessoas, às vezes tão simples, mas tomadas do temor ao Senhor, se entregam a Ele para serem instrumentos de bênçãos em suas mãos. Assim foi com a nossa irmã Dorcas, que nos seus dias em Filipos foi um instrumento de bênçãos, trabalhando com as suas mãos próprias para abençoar os que eram pobres na sociedade ao seu derredor. Assim fez Barnabé, estando atento às necessidades várias da igreja, auxiliando, fosse materialmente, mas também com o seu apoio, com a sua amizade, com a sua fé. Como podemos olhar em nossos dias e observar pessoas que se desdobram, às vezes rompendo barreiras das suas próprias limitações pessoais, de personalidade, para ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Querendo estar sozinha, isolada do mundo, entende o chamado do Senhor e se dispõe a ser um instrumento de bênçãos, seja na África, seja na vizinhança ao lado, seja junto à sua família. É para isto, para que Deus seja glorificado através de nosso viver. Os itens mais comuns e necessários numa casa, sal e luz. Isto demanda o caráter do cristão que não se conforma com o mundo, embora no mundo esteja, mas faz a diferença, não a diferença exótica, a diferença que choca, mas a diferença que consola, a diferença que aponta para a presença de Deus, Senhor soberano sobre céu e terra. Um caminho sobremodo excelente. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Um caminho sobremodo excelente. No mundo, mas não do mundo. No mundo, para testemunhar de Deus, o grande amor. Concluindo esta palavra, recordo que o Senhor disse a Abraão, o homem que aceitou o chamado do Senhor e se entregou em suas mãos. Diz o Senhor em Gênesis 12, verso 2: Eu te abençoarei, se tu uma bênção. Abraão entendeu esta palavra e a cumpriu. E porque ele assim o fez, nós hoje nos dedicamos a Deus, porque através de Abraão, o pai da fé, muitos vieram a crer. E através do seu ato de fé, o Senhor fez acontecer a promessa a ele dada, que seria pai de muitas nações. Estamos nós aqui, em Cristo Jesus, feitos povo de Deus. Como diz Jesus a Zaqueu, também este é filho de Abraão, também nós podemos olhar e verificar. Nós somos filhos de Deus pela fé, mediante a qual aceitamos a palavra de Deus, mediante a qual frutificamos no Espírito do Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai Celestial. Neste momento,
nós ouviremos uma expressão de louvor e adoração ao Senhor. Uma manifestação de entrega, de consagração a Deus, em reconhecimento de que nós vivemos não apenas para receber as bênçãos de Deus, mas para que sejamos instrumentos de bênçãos para tantas outras pessoas, próximas de nós ou distantes, para a glória do nosso Deus. No deserto a fonte, descanso ao aflito, temos um caminho em ti. O pão para quem tem fome, restaura o ferido, temos um caminho em ti. Tudo em nós é o princípio, fim, a morte já venceu, fez-se caminho em nós. Tudo em nós é o princípio, fim, a morte já venceu, fez-se caminho em nós. No deserto a fonte, descanso ao aflito, temos um caminho em ti. Pão para quem tem fome, restaura o ferido, temos um caminho em ti. Tudo em nós é o princípio, fim, a morte já venceu, fez-se caminho em nós. Tudo em nós é o princípio, fim, a morte já venceu, fez-se o caminho em nós. Eu quero ser milagre de alguém, usar as minhas mãos para abençoar. E quando a força me faltar, espero no Senhor. Eu quero ser milagre de alguém, usar as minhas mãos para abençoar. E quando a força me faltar, espero no Senhor. Tudo em nós é o princípio, fim, a morte já venceu, fez-se caminho em nós. Tudo em nós é o princípio, fim, a morte já venceu, fez-se caminho em nós. Oremos ao Senhor neste momento. Graças te damos, ó Deus, pelo privilégio maravilhoso de sermos filhos do Senhor. Como filhos herdeiros, como filhos recebedores da justiça que nos é dada, que não poderíamos jamais obter por nós mesmos, como filhos, expressão do teu amor que perdoa, que restaura, que renova, que dá oportunidades. Louvamos-te, Senhor, porque somos filhos teus, abençoados com bênçãos sem medida, dia após dia. Te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua provisão, pela tua misericórdia, pela bênção maravilhosa da salvação, pela esperança
da vida eterna, Senhor. Louvamos-te. E tudo isto, ó Deus, nos tens dado, para que, como instrumentos em tuas mãos, Senhor, abençoemos outras pessoas. Não de nós mesmos, não com nossas próprias forças, não para o nosso engrandecimento, mas fazendo uso daquilo que o Senhor nos concede. A força do Espírito Santo para a glória de Deus, o Pai Celestial. Nós nos dispomos em tuas mãos, ó Deus, em tempos tão difíceis quanto estes em que vivemos sobre esta terra. Queremos, ó Deus, exaltar-te, honrando o teu nome, sendo instrumento de bênção junto às pessoas com as quais caminhamos, em nossa casa, na igreja, no contexto da sociedade onde vivemos. Fortalece-nos, ó Deus, com a boa disposição de sermos instrumentos para a tua glória. Em Cristo Jesus. Amém. Desejo, neste momento, fazer uma breve apresentação das atividades que realizamos nesta congregação em São Martim. Quando digo nós realizamos, eu falo de toda a comunidade aqui do Projeto São Martim. Um grupo de irmãos comprometido com o Evangelho de Jesus Cristo. Pessoas queridas que sentem o quanto é maravilhoso servir ao Senhor e o fazem com alegria. Os slides que serão apresentados agora dizem respeito às atividades que realizamos no decorrer do ano de 2020. Um ano marcado aqui, como aí também em Arapoti, pela pandemia. Mas a pandemia foi o pano de fundo sobre o qual se desenvolveu a glória de Deus. O ano da pandemia foi o ano também do desenvolvimento da nossa fé. Eu quero compartilhar com vocês, então, algumas das coisas que Deus permitiu a nós realizarmos para a sua glória no decorrer deste ano de 2020. Falamos do Projeto São Martim e dos trabalhos regulares que têm sido realizados ao longo das semanas e dos meses. E foi assim que aconteceu. A despeito das limitações de encontros presenciais durante a maior parte do ano de 2020, tivemos a oportunidade de desenvolver as aulas de catecismo de forma online. Também os cultos dominicais foram transmitidos pela internet até o mês de setembro. E a partir desse mês, então, as reuniões presenciais foram retomadas até agora, o dia 28 de fevereiro, a partir do qual, então, tivemos restrições da realização dos encontros presenciais e os cultos voltaram a ser transmitidos online. Também realizamos atividades com as mães, cada uma delas em suas casas, em oração às terças-feiras pelos seus filhos. Uma atividade que tem fortalecido o coração e a mente de muitas famílias de nossa igreja, muito mais do que imaginamos. Também, nas quartas-feiras, têm acontecido os encontros de oração, de forma online. Foi assim desde o início da pandemia até agora. Não voltamos à forma presencial, porque de um modo maravilhoso, Deus usou esse espaço e essa tecnologia da internet para juntar mais pessoas ainda do que acontecia de forma presencial. Então, às quartas-feiras, temos tido encontros edificantes, momentos de serviço em que a igreja presta ao Senhor e à comunidade em oração. Também realizamos durante o ano 2020 atividades de apoio psicológico de forma online até o mês de setembro, quando a psicóloga, então, precisou se ausentar das suas atividades por conta da gravidez. Também realizamos durante o ano de 2020 a retomada do encontro com os adolescentes, a maioria dos quais não pertence a famílias evangélicas e que têm frequentado os trabalhos na igreja. Esse grupo foi alvo de oração da igreja toda durante o período de isolamento e havia uma expectativa santa do que aconteceria quando fossem abertas as portas e tivemos a alegria
no dia 5 de setembro de 2020, de vê-los todos, e mais alguns ainda, voltando para celebrarmos o amor de Deus, e foi uma bênção. Também o projeto de teclado e violão, projeto de musicalização, retornou em setembro de 2020, atendendo não somente as pessoas da igreja, mas da comunidade do bairro em que nós estamos. Nesse tempo da pandemia também, nós tivemos o desenvolvimento de um grupo de leitura que funcionou durante o ano todo. Fizemos a leitura de 3 obras e foi realmente um instrumento de bênção para a edificação dos que participaram desse projeto. De forma mensal, realizamos durante o ano 2020 os encontros das mulheres de fé, sempre no último sábado, de forma online, até setembro de 2020, e desde então, de forma presencial. Também as vigílias de oração, sempre no primeiro dia de cada mês, desde o mês de março de 2020 até agora. Tem sido este, eu reputo, um instrumento importantíssimo para o fortalecimento da igreja, na sua visão de reino, na sua percepção como indivíduos que se colocam a serviço do Senhor. Vigília de oração. Trabalhos que ainda permanecem suspensos são o encontro de homens, a escola dominical, que era realizada aos domingos pela manhã, e tem sido de uma forma alternativa realizada durante os cultos presenciais aos domingos, quando era permitido, então as crianças e adolescentes tinham o seu ensino da palavra. As atividades de artesanato também continuam ainda interrompidas, assim como o coral. Nós temos aqui uma representação de um retiro espiritual que nós fizemos em fevereiro de 2020, durante o feriado de Carnaval, e que foi também graça de Deus para nós. Os dias que ali vivemos foram dias que trouxeram alimento espiritual para muitos adolescentes e crianças e para a igreja toda nesse tempo. E foi assim, através desse trabalho, o privilégio de ver florescer o amor a Deus em vários corações e o fortalecimento em todos nós. Foi uma ocasião festiva, tivemos até uma fogueira, uma noite no culto da fogueira, em que foram reunidos ali adolescentes, crianças, adultos, familiares dos adolescentes. Foi para a glória de Deus esse trabalho realizado. E ao final, então, balões com mensagens evangelísticas foram lançados ao vento e nos perguntávamos até onde irá essa mensagem, da confiança de que é Deus quem faz a distribuição da semente. Cabe a nós lançá-las. E foi esta mensagem dessas fotos que nós ali colocamos então. Tivemos como última atividade antes da pandemia a realização da Tarde do Café, um evento realizado para angariar recursos para a construção, ampliação do pavilhão aqui do Projeto São Martim. Também a realização de um torneio de tênis de mesa, o segundo torneio feito nesta mesma ocasião da Tarde do Café. E durante uma boa parte de 2020, como acontece na maior parte das igrejas, as atividades online, os cultos gravados e postados na internet, para que o povo de Deus fosse edificado. Mas graças a Deus, esse tempo, embora longo, ele chegou a um termo quando pudemos novamente nos reencontrar para as reuniões presenciais. Em definitivo, nós retomamos a partir do dia 5 de setembro e, conforme eu disse, até agora, o final do mês de fevereiro. Queremos, então, terminar essa apresentação dizendo do encontro de adolescentes, que tem sido um elemento de fortalecimento, não somente do trabalho com essa parcela da comunidade, mas de toda a igreja que tem se envolvido, grupo de louvor, os irmãos que dão suporte diaconal, a igreja toda tem se envolvido em torno desse trabalho evangelístico e tem sido uma bênção para todos nós quando nos dispomos ao serviço do Senhor.
Também um trabalho de evangelização feito no Dia da Criança, quando os adolescentes saíram pelo bairro de casa em casa das crianças do projeto, levando uma palavra evangelística, um cântico e, por último, a entrega de um presente. Mulheres de Fé, aqui uma representação do grupo no seu último encontro do ano 2020. A apresentação de Natal também, uma ocasião festiva, de gratidão a Deus, que contou com a participação das crianças e adolescentes aqui do Projeto São Martim. E, por último, uma foto que representa bem o espírito com que a igreja caminhou durante o ano 2020, em oração. Essa foto mostra um grupo de 6 adolescentes reunidos às 5 da manhã. Essa foto, então, foi tirada um pouco mais tarde, quando o sol já tinha nascido, por volta das 6 da manhã, em oração. Meninos que não nasceram num lar evangélico, com a exceção de um deles, orando ao Senhor, apresentando de forma articulada e com muita fé a sua gratidão, a sua súplica a Deus. Um encontro bem simbólico do quanto Deus faz em tempos de desafios. Muito bem, isto tudo para demonstrar o grande amor de Deus para conosco, quando abençoados somos e nos dispomos para sermos instrumentos de bênçãos em suas mãos. Ao final desta palavra, desejo aos irmãos queridos da Igreja Evangélica Reformada de Arapoti um tempo de bênçãos nas mãos do Senhor, durante o qual sejam cada vez mais os irmãos frutíferos como instrumentos de bênçãos, para a glória do Senhor, o nosso Deus. Deus abençoe a cada um de vocês e de todos nós.